E aí, pessoal, bom dia. Gente, ontem à tarde aconteceu isso também. Eu não sei explicar qual o motivo, mas deixa eu dizer para vocês aqui, porque eu não sei exatamente o que é. Eu vou começar a gravar a aula, e aí o sistema aqui diz que alguém vai ter que ser excluído para a gente começar a gravação. E aí diz que Tainara ia ter que ser excluída para a gente começar a gravação. Eu não sei exatamente por quê, mas eu tenho que clicar que sim, né? Senão não grava. Então, Tainara foi excluída. Eu espero que ela ache que é porque a internet dela caiu, sei lá, ou alguma coisa assim, e depois ela volte. À tarde aconteceu a mesma coisa também ontem. Excluiu uma pessoa e depois a pessoa voltou, certo? Se alguém puder, inclusive, falar com ela aí no WhatsApp, dizer a ela que entre e explicar essa situação, certo? É Tainara, o terceiro B, ok? E aí, pessoal, vamos lá começar nossa aula semanal aqui de redação, certo? Bom dia a todos e a todas, né? Na nossa aula de redação hoje, a gente vai, digamos assim, entrar na prática mesmo, certo? A gente vai hoje aqui esquematizar um texto dissertativo argumentativo, certo? Que não precisa nem dizer que é o texto dissertativo argumentativo que você vai ter que produzir na sua aula da próxima semana, na verdade, na sua atividade da próxima semana. Na próxima semana, a gente não tem aula síncrona na área de linguagens, né? A gente tem só as atividades. Então, a gente vai fazer hoje uma esquematização aqui, certo? Para que você possa produzir um texto dissertativo argumentativo. E a sua atividade da próxima aula é escrever esse texto dissertativo argumentativo, ok? E assim, é importante que a gente escreva já por quê? Porque a gente tem que praticar, certo? A gente não consegue se desenvolver, a gente não consegue se desenrolar se não for praticando. É a única forma, não tem outro jeito. A grande verdade é essa, certo? Aí você vai perguntar assim, certo, professor, aí me diz uma coisa, como é que nós vamos fazer isso? A gente vai tirar uma foto, fazer a redação, como é que a gente vai fazer, certo? Pessoal, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um questionário, certo? Um questionário de perguntas abertas, certo? E aí são 4 questões. Essas 4 questões, na verdade, são seus 4 parágrafos. Então, em cada pergunta, você vai escrever o seu parágrafo, certo? Vai ter lá um espaço para você escrever seu parágrafo de introdução, vai ter lá um espaço para você escrever a sua argumentação em 2 parágrafos, e vai ter lá um espaço para você escrever a sua solução no último parágrafo, certo? Então, o esquema vai ser esse. Eu acho que, no nosso atual contexto, é a forma mais prática de a gente conseguir realmente escrever uma redação. Existem outros meios, certo? Tem outros meios também. Mas eu acho que essa forma é a forma mais prática, ok? Então vamos lá. Nós vamos analisar aqui uma proposta de redação hoje, certo? Que é a proposta de redação que vocês vão escrever, sobre a qual vocês vão escrever, certo? Ela está toda estruturada aqui em modelo Enem, certo? Fui eu que fiz aqui, ok? Assim, a única diferença é que a proposta de redação, o enunciadozinho, ele está no início, certo? Eu quis fazer assim só para que a gente pegasse logo o enunciado. Mas lembrando que na redação do Enem mesmo, na estrutura padrão de redação, a proposta de redação, essa partezinha aqui do comando, ela não vem no início, ela vem lá no final, depois dos textos motivadores, ok? Então vamos lá, olha só. Aí, pessoal, se tiver alguma dúvida, pode interromper, pode perguntar. Tainara voltou, graças a Deus. Deixa eu explicar para você, Tainara. Eu acho que alguém deve ter te falado aí.
Eu não sei se alguém falou ou se foi só você que entrou mesmo. Mas, assim, quando a gente foi começar a aula aqui, eu tenho que gravar a aula, certo? E aí, desde ontem à tarde, que apareceu isso, aparece um aviso aqui para mim, que para eu começar a gravar a aula, uma pessoa tem que ser excluída. E aí, tinha lá dizendo que era você que tinha que ser excluída. Se eu não excluir, eu não consigo começar a aula. Aí eu coloquei, ok, né? Tive que colocar ok. Aí o próprio sistema te excluiu, certo? Mas ainda bem que você voltou. E desculpa aí, não fui eu que te excluí, não, porque eu não sei como foi que essa mensagem apareceu para você. Pode ser que tenha aparecido que eu te excluí da aula, não sei. Não sei muito bem o que é que aparece, certo? Mas de qualquer forma, não fui eu. Pronto, então, retomando aqui. A única diferença é essa, né? Porque essa estrutura que tem é, explicando o que é que você tem que fazer, ela está no começo. Na redação padrão do Enem, ela vai lá para o final. Ok? Só que a gente vai ler isso aqui logo antes. Lembrando, toda vida falo isso. Tem a minha tela em que eu estou falando, aparecendo. Pois é, você disse que teve um problema aí. Na verdade, eu acho que o problema foi esse que eu te expliquei, viu? Não sei se pode ter sido outra coisa. E por conta desse outro problema é que eu tive que te excluir. Não sei. Mas, enfim. É, eu me perdi. Sim, voltando. A gente vai ler a proposta aqui, certo? E aí depois nós batemos um papo, vamos imaginar. Espero que vocês falem alguma coisa, participem de algum modo, escrevam no chat, falem se quiser falar, pode ficar à vontade, certo? A gente vai ter tempo hoje para a gente falar um pouco mais, ok? Para vocês falarem um pouco mais, se vocês quiserem, obviamente, certo? Olha só o que que diz aqui. Nós vamos simular uma situação aqui como se você estivesse pegando essa proposta de redação lá no Enem, ok? Então, o que eu aconselho? Pegou aqui a proposta, você vai direto para o enunciado, você vai direto ler o enunciado. Não leia primeiro os textos motivadores, leia primeiro o enunciado. Lembrando que no Enem, esse enunciado aqui ele vai estar lá no final, certo? Então você pega aqui e aí você vê, a partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. Aí o tema sobre o qual você tem que escrever: as consequências do cyberbullying para crianças e adolescentes. Esse é o tema sobre o qual você vai ter que escrever, certo? As consequências do cyberbullying para crianças e adolescentes. Ok? Agora eu lembrei o que eu estava falando naquela hora. Tem a minha tela que eu estou falando e tem a tela que está a proposta de redação, certo? Fixe aí, de preferência, a tela que está a proposta de redação, que aí você acompanha. Essa proposta aqui, depois, eu vou enviar para o grupo, hoje já. Vou enviar uma outra coisa que tem aqui também, que é um esquema de texto. E na atividade da próxima semana, isso aqui também vai estar lá na atividade, porque a nossa atividade vai ser sobre isso aqui, ok? Com essa, é isso aqui. Você vai escrever sobre essa proposta, ok? Vamos lá, então. Cyberbullying. Me diz uma coisa, vocês já ouviram falar nessa expressão cyberbullying? Sabem o que é? Me falem ou me respondam aí, sim, se vocês já ouviram falar ou sabem o que é. Ah, professor, já ouvi falar, mas não sei muito bem o que é. Eu já ouvi falar, sei o que é. É um bullying feito pela internet, não? Pronto, é um bullying feito pela internet. E aí, o que mais? O importante é que vocês já ouviram falar. Então, vamos imaginar que tivesse caído esse tema aqui na redação mesmo, Enem, chega lá no final do ano, tá lá o tema da redação, tá essa proposta aqui. Você já vai saber o que é cyberbullying, né? Então, quem respondeu aqui que sabe, já vai saber o que é cyberbullying. Mesmo assim, pessoal, o Enem tem como padrão, quando traz algum
termo que não é um termo assim completamente conhecido, eles imaginam que vai ter sempre uma outra pessoa que não sabe o que é aquilo. Sempre que isso acontece, eles explicam o que é aquilo, certo? Eles explicam que termo, o significado. Você pode ver que no Enem de 2020, por exemplo, tinha lá o estigma da saúde mental, o estigma. Aí muita gente não sabe o que é estigma mesmo. Até, eu não sei se vocês viram um meme que viralizou na época do Enem, que em um determinado lugar onde estava acontecendo o Enem, um pessoal de um condomínio ao lado da escola, um cara botou uma caixa de som e um microfone e explicou para o pessoal o que era que significava estigma. O cara deve ter imaginado, a pessoa deve ter imaginado, que os alunos não iam saber o que significava estigma. E imaginou que na prova não tinha explicando também o que era estigma. Aí ele botou uma caixa de som na varanda e explicou, pessoal, estigma, com um som bem alto, para o pessoal que estava fazendo o Enem, lá dentro da escola, conseguir ouvir. Mas, geralmente, quando traz esses termos assim, cujo significado a pessoa imagina que muita gente não sabe, eles explicam. Foi o que aconteceu aqui. Quem criou essa proposta de redação, na verdade fui eu, imaginei. Muita gente não sabe o que é cyberbullying. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o tema, mas eu vou também explicar o que é cyberbullying. E aí tem aqui um texto motivador que é exatamente explicando o que é cyberbullying, certo? Continuando a proposta, o enunciado. Então, o tema é as consequências do cyberbullying para crianças e adolescentes, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Como eu já disse aqui numa aula anterior, quando nós estávamos analisando uma proposta de redação, o próprio enunciado, ele diz exatamente o que é que você tem que fazer. Só que a gente vai passar o ano inteiro falando sobre isso. O nosso ano todinho o nosso ano todinho agora, aqui, 2021, vai ser falando sobre isso aqui, certo? Sobre como é que você vai desenrolar para fazer isso aqui. Selecionar, organizar e relacionar de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. E, além disso, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, certo? Então, você já sabe, porque nós já havíamos dito antes também, mas pode ser que tenha alguém aqui novo que não estava participando antes, você já sabe que na sua redação você tem que escrever um texto dissertativo argumentativo. E o que é esse texto dissertativo argumentativo? É um texto em que você vai apresentar a sua opinião, que ele chama aqui de ponto de vista, a sua opinião sobre um determinado assunto. No caso, esse assunto aqui, as consequências do cyberbullying para crianças e adolescentes. Você vai ter que opinar sobre isso. E para você opinar, você vai ter que fundamentar a sua opinião em argumentos. Ou seja, você tem que fundamentar a sua opinião em informações, fatos, que sustentem o que você está dizendo. Eu acho que o cyberbullying é uma coisa muito ruim para as crianças e adolescentes. É óbvio, não é isso? Eu acho que é meio óbvio. Se a sua tese for essa, a gente pode dizer... E aí, pessoal, de novo, pode ser que tenha alguém aqui novo, eu sei que tem uns que às vezes entram uma vez ou outra. Tese é a mesma coisa que opinião, certo? Então, toda vida que eu disser a sua tese, eu estou dizendo a sua opinião. Então, pode ser que você queira que essa seja a sua tese. O cyberbullying é ruim para crianças e adolescentes. Ótimo, é uma opinião, né? Você está apresentando, de fato, uma opinião. Inclusive, você tem que dizer por que o cyberbullying é uma coisa ruim para crianças e adolescentes, para que a sua tese tenha fundamento, para que a sua opinião tenha fundamento, né? Se não vem alguém e diz assim, não, eu não vejo nada ruim, tem problema. A gente escuta muito no senso comum, e aí vocês vão me ouvir muito falar esse ano sobre senso comum, certo? O que é o senso comum? É essa opinião da grande massa, que é uma opinião completamente sem reflexão. As pessoas falam as coisas
mas elas não param para pensar se realmente aquilo faz sentido. Isso é o senso comum. Então, no senso comum, é muito frequente as pessoas dizerem assim, as pessoas mais velhas principalmente. No meu tempo, não existia esse negócio de bullying. No meu tempo, não existia esse negócio de cyberbullying. Eu passei por isso, eu vivi essa época de adolescência e de infância, as pessoas faziam hora umas com as outras e todo mundo entendia que aquilo era só fazer hora, e isso não tem nenhuma consequência, isso não é negativo, isso não é ruim, muito pelo contrário, isso forma o caráter da pessoa, a pessoa tem que passar por isso e tal, papapá, né? Eu já até elaborei aqui um pouco o senso comum, porque geralmente o senso comum não traz nem esses argumentos, só diz assim, não, isso não é problema não, conversa, isso, né? Eu já elaborei um pouco mais. Então, se uma pessoa diz isso, e se você está dizendo que o cyberbullying traz consequências negativas, é uma coisa ruim para crianças e adolescentes, você tem que fundamentar, você tem que dizer por quê, certo? Continuando aqui, então, vamos ler, certo? Eu sei que pode ficar um pouco cansativo, mas acho que é importante. Vamos ler aqui a proposta de redação. Vou ler bem rápido aqui. Se você puder, acompanhe aí. Se estiver muito pequeno, dê um zoom, certo? Olha só, ele diz aqui o que é cyberbullying. Cyberbullying é o bullying realizado por meio das tecnologias digitais, como alguém falou aí já, acho que foi Bárbara, se não me engano, enfim, não lembro agora exatamente quem foi. Pode ocorrer nas mídias sociais, plataformas de mensagens, plataformas de jogos e celulares. É o comportamento repetido com o intuito de assustar, enfurecer ou envergonhar aqueles que são vítimas. Exemplos de cyberbullying incluem espalhar mentiras ou compartilhar fotos constrangedoras de alguém nas mídias sociais, enviar mensagens ou ameaças que humilham, me perdi, pelas plataformas de mensagens, se passar por outra pessoa e enviar mensagens maldosas aos outros em seu nome. O bullying presencial e o virtual acontecem lado a lado com frequência, porém, o cyberbullying deixa um rastro digital, um registro que pode se tornar útil e fornecer indícios para ajudar a dar fim ao abuso. Então, ele explica aqui o que é o cyberbullying. Como alguém falou aí, cyberbullying é o bullying digital. Todo mundo sabe o que é bullying. Eu acho que isso aí não precisa a gente explicar, não. Mas, ainda assim, ela explica aqui o que é. Diz assim, é o comportamento repetido com o intuito de assustar, enfurecer ou envergonhar aqueles que são vítimas. E aí ele cita aqui alguns exemplos. Certo? Esse texto aqui, pessoal, é um texto muito bom. Eu vou deixar, inclusive, o link completo, porque aqui só tem um trecho desse texto. É um texto da Unesco, da Unicef, desculpa, sobre cyberbullying, de uma campanha que eles fizeram ano passado, inclusive nessa mesma época aqui. É tanto que, isso aqui foi do ano passado, tá? Foi em 26 de fevereiro de 2020, né? Então, eles fizeram uma campanha sobre cyberbullying, uma campanha muito legal mesmo. Como sempre, as propostas de redação do Enem trazem dados sobre o assunto. Aqui a gente tem um infográfico sobre como é que as crianças e os adolescentes estão se conectando nas redes. Quais são os hábitos de uso de internet de crianças e adolescentes. Eu vou aqui só citar algumas informações que a gente vai falar um pouco melhor sobre elas, certo? Porque é muita coisa para a gente ver. 82% das crianças e adolescentes usam a internet, segundo diz aqui o infográfico. Então, um número bem alto. 91% das pessoas que têm acesso à internet, das crianças e adolescentes que têm acesso à internet, acessam pelo celular. Eu tenho certeza que as pessoas que estão hoje vendo aqui, a grande maioria, talvez todo mundo, está acessando pelo celular. Eu tenho certeza que a maioria de vocês não tem nem notebook, né? Não tem outro meio de acesso à internet que não seja o celular. Então, a maioria das crianças e adolescentes, na verdade, a maioria das pessoas, acessa
a internet pelo celular. Por que isso é importante? Porque é por isso que o cyberbullying acaba se tornando algo real, certo? Porque as pessoas têm acesso à internet. Segundo diz aqui, 82% das crianças e adolescentes usam a internet. Então, como a gente está na internet, a internet vira ferramenta para muita coisa que a gente quer fazer, inclusive, por exemplo, para o bullying, né? O que as crianças e os adolescentes fazem na internet, certo? Tem aqui embaixo também, aqui ao lado. O que eles fazem? É dizer assim, 81% diz que pesquisa as coisas da escola, faz coisas da escola, 81%. Mensagens instantâneas, WhatsApp, né? 80% diz que usa a internet para mensagens instantâneas. Uso de redes sociais, 78% diz que usa para as redes sociais. Compartilhar o lugar onde está, 31% diz que usa as redes sociais para compartilhar o lugar onde está. Lembrando que isso aqui, pessoal, é uma pesquisa de 2016. Então, aqui a gente tem alguns dados que, muito provavelmente, eles estão um pouco desatualizados, certo? E aí, eu imagino que você vai perceber aqui com o próximo tópico. Olha o próximo tópico aqui. Quais são as redes sociais mais populares? Esse perfil aqui, com certeza, ele deu uma mudada, certo? Olha só, 75% das pessoas, das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos, disseram que o mais popular é o Facebook. O que usa mais é o Facebook. Com certeza, esse perfil aqui mudou. O Facebook hoje deve estar em terceiro lugar, muito provavelmente, e o Instagram é que deve estar em primeiro ou segundo, né? O WhatsApp em segundo lugar, o Instagram, o Snapchat, você nem se ainda existe, Snapchat, e o Twitter, certo? Aí a outra pergunta aqui, se as pessoas viram alguém ser discriminado na internet. 24% disseram que já viram a pessoa ser discriminada por raça ou cor, certo? 16% disseram que já viram a pessoa ser discriminada por aparência física. 13% disseram que já viram as pessoas ser discriminadas por gostar de pessoas do mesmo sexo. Isso, pessoal, no ambiente virtual, certo? E 10% disseram que já viram as pessoas serem discriminadas por religião, certo? Aí aqui tem outras informações sobre redes sociais, informações sobre a ação dos pais, certo? Uma criança, principalmente criança, na rede social, uma criança na internet, ela precisa da supervisão dos pais. Você não pode simplesmente entregar, digamos assim, uma rede social a uma criança e dizer assim, não, fique aí, veja as coisas aí e tudo bem. Uma criança tem um perfil na rede social sem nenhum monitoramento dos pais ou responsáveis. É um risco, né? É um risco por N fatores. É um risco porque todos nós aqui sabemos que o ambiente, né, rede social, ele é extremamente cheio de pegadinhas, né? Quando a gente vai tendo um pouco mais de maturidade, a gente vai percebendo isso, né? Muita gente, e aí, pessoal, são duas coisas, é maturidade mesmo de idade e maturidade digital. Coisa que às vezes a pessoa tem mais idade, mas ela não tem a maturidade digital de perceber, por exemplo, determinadas armadilhas. É só o que a gente vê muito em grupo de WhatsApp, é gente colocando, por exemplo, link, dizendo que é uma promoção do Boticário, dizendo que é um sorteio de iPhone, dizendo que é não sei o que lá. Para quê? Para que a pessoa clique lá, aí a pessoa clica, aquilo ali, na verdade, é um link malicioso que vai fazer com que, quando você clica, você sai enviando aquilo ali para várias pessoas, geralmente para todos os seus grupos, e as pessoas vão simplesmente clicando e enviando, que aquilo ali, na verdade, é uma ferramenta de captura de dados, é uma ferramenta para alguma coisa, certo? Não é uma coisa ingênua, dizer assim. E uma criança, muitas vezes, não tem essa maturidade
de saber que aquilo ali pode não ser de verdade, enfim, alguma coisa desse tipo. E não só crianças, também pessoas adultas, que têm pouca maturidade digital, certo? Tem pouco letramento digital, que é você saber ler as coisas nos ambientes digitais, porque não é a mesma coisa, não é. Quer ver como não é? Um tempo atrás, 20 anos atrás, pronto, 20 anos atrás, a gente viu uma coisa que estava em um jornal, por exemplo, e a gente olhava e acreditava. Tá no jornal, é verdade. A gente está vendo no jornal da televisão, a gente está vendo no jornal escrito. É verdade. Então, as pessoas mais velhas, não só as mais velhas, mas principalmente as pessoas mais velhas, veem, por exemplo, uma notícia, entre aspas, uma notícia no WhatsApp, e a pessoa tende a acreditar que aquilo é verdade. Por que que a pessoa tende a acreditar? Porque está lá publicado, está no site. Então a pessoa associa a vivência dela de 20 anos atrás, quando só publicavam num jornal uma notícia verdadeira, de fato, checada, quem fazia aquilo ali era um jornalista, realmente. Se estava no jornal, é que era verdade. Hoje, eu, você, qualquer pessoa pode criar um site e dizer que está publicando notícia. Qualquer pessoa pode fazer isso. Então, eu posso simplesmente criar um site para confundir a cabeça das pessoas e inventar um monte de coisa. E é só o que existe muito na internet, é isso. Gente querendo manipular a informação por uma série de interesses. Interesses, às vezes, econômicos, interesses políticos, diversos interesses, né? Então, é diferente. Então, uma criança na rede social, uma criança na internet, ela precisa, isso é, a meu ver, lógico, ela precisa do monitoramento dos pais, certo? Vamos aqui para o próximo texto. O próximo texto é o texto 3, o último texto, diz assim, quais são os efeitos do cyberbullying? Aí fala quais são os efeitos. Quando o bullying ocorre online, pode parecer que você está sendo atacado por todos os lados, inclusive dentro da sua própria casa. Parece que não há como escapar. Os efeitos podem ser duradouros e afetam uma pessoa de muitas maneiras. O bullying tradicional, presencial, acontecia muito na escola, acontece, né? Muito na escola. Então você vai para a escola e lá você é vítima de bullying. Você sai da escola, você sai aliviado porque finalmente o bullying acabou, ele ficou lá na escola, né? Então as pessoas que são realmente vítimas repetidas vezes e tudo mais de bullying, geralmente era assim que acontecia. Com o cyberbullying, a coisa muda de figura. Por quê? O bullying é onde você tiver. Não tem esse negócio de, é na escola. Não, cyberbullying é onde você tiver. Por quê? Criam um fake, fazem montagem, publicam coisas, tudo aquilo que falou aqui, entre outros exemplos. Aqui se citaram alguns exemplos, entre outros exemplos. Então, é uma chacota, é uma perseguição que não para, não precisa da presença física. Por quê? Porque tem muita gente conectada e todo mundo está vendo, e aquilo ali é público. Então, o agressor, ele gosta do cyberbullying exatamente porque ele atinge a pessoa de qualquer jeito, em qualquer lugar. Né? Então, afeta uma pessoa de muitas maneiras. Uma maneira, mentalmente, a pessoa sente-se chateada, constrangida, incapaz ou até mesmo com raiva. Emocionalmente, a pessoa sente-se envergonhada ou perde o interesse pelas coisas que ama. Pessoal, é muito sério isso. Né? É muito sério. Existem pessoas que desistem da escola por conta de bullying. Desistem da escola, certo? Gente que se afasta de círculos, se afasta de gente por conta disso. E aí você imagina isso na proporção de rede social? É muito pior. Né? Fisicamente, a pessoa sente-se cansada, perde o sono, ou tem sintomas como dor de barriga e dor de cabeça. Pode ser que alguma pessoa olhe para isso aqui e diga, meu Deus, isso aqui está exagerado. Pessoal, não é exagerado. Quem já passou por situações de bullying mesmo extremo,
sabe que isso aqui não é exagero. E cyberbullying é a mesma coisa. O sentimento de ser zombado ou assediado pode impedir que as pessoas se manifestem ou tentem lidar com o problema. Em casos extremos, o cyberbullying pode levar as pessoas ao suicídio. Existem relatos de pessoas que se suicidam por conta desse tipo de problema, certo? Porque é um constrangimento muito grande, né? Muito grande. O cyberbullying pode nos afetar de várias formas, mas podem ser superadas e as pessoas podem recuperar a sua confiança e a sua saúde, certo? Por exemplo, numa situação que ele fala aqui, ele diz assim, que o cyberbullying pode impedir que as pessoas se manifestem ou tentem lidar com o problema. Muitas vezes, a pessoa tenta esconder o problema. O bullying, muitas vezes, faz com que a pessoa tente esconder, às vezes, por exemplo, dos pais. Os pais não sabem que a pessoa enfrenta aquilo, né? Por quê? Porque é uma relação ali de violência. E a pessoa se sente envergonhada de estar naquela situação de ser a vítima. E a pessoa muitas vezes assim, não, eu vou simplesmente aqui abafar, esconder e não vou dizer para ninguém porque vai passar. E aí a pessoa, né, acaba que sofre muito com aquela situação. Certo? Pessoal, até agora, alguma dúvida, algum comentário? Se quiserem fazer algum comentário, se quiserem fazer alguma pergunta, pode usar o microfone ou pode usar o chat também. Fiquem à vontade, certo? Ó, como essa aqui é a nossa primeira redação do ano, certo? É o seu primeiro texto dissertativo argumentativo, pelo menos passado na escola. Eu sei que tem gente que já se prepara para o Enem, já deve escrever textos dissertativos, argumentativos por aí, estudando, né? Mas na escola, com o professor de redação passando, é o seu primeiro texto dissertativo argumentativo do terceiro ano. O que é que eu fiz aqui? Eu lhe dei uma moleza do tamanho do mundo. Eu fiz um projeto de texto já pronto, certo? Tem aqui um projeto de texto já, dizendo o que, é que você vai fazer na introdução, dizendo qual vai ser o seu primeiro, a sua tese, sugerindo uma tese. Logicamente que ninguém é obrigado a seguir essa estruturazinha aqui não, viu, pessoal? Essa estrutura aqui é para você seguir se você quiser. Se você não tiver uma estrutura melhor, se você não tiver outras ideias. Não, como eu estou ainda meio verde, estou amadurecendo ainda, não sei muito bem como é que eu faço, eu vou seguir essa estrutura que o professor trouxe já. Ótimo. Não, professor, eu já tenho um pouco mais de experiência, eu já escrevi outras vezes, e eu quero, na verdade, construir o meu próprio esquema de texto. Eu quero construir o texto com as minhas ideias. Eu não quero seguir isso aí, não. Ótimo também, sem problema. Isso aqui, inclusive, é um esquema de texto bem simples, certo? Bem simples. Ele está bem detalhado, mas ele está bem simples. Então, se você quiser, você usa, senão você vai usar outra coisa. Então, já tem a sua introdução com a sua tese. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é o seu primeiro parágrafo, certo? Isso aqui é o seu primeiro parágrafo. Você vai desenvolver o seu primeiro parágrafo a partir disso aqui. Inclusive, essa parte da tese, se você quiser, você pode até repetir. Você tem aqui o seu argumento 1, ou seja, seu segundo parágrafo. Você vai desenvolver seu segundo parágrafo a partir daqui. Você tem aqui o seu argumento 2, que é o quê? Seu terceiro parágrafo. Você vai desenvolver seu terceiro parágrafo a partir daqui. E você tem aqui a sua solução. A sua solução muito bem detalhada já, dizendo o que, ou seja, qual é a proposta, o que, quem vai colocar isso em prática, como isso vai ser colocado em prática e para que isso vai ser colocado em prática. Você vai, na verdade, só, como é que eu posso dizer, conectar isso aqui.
porque a solução está dada para você já. Sua solução está dada. Praticamente o parágrafo aqui está praticamente escrito já, o parágrafo de solução. Você vai só conectar as ideias, porque aqui está tipo um tópico, né? Só tem os tópicos. Você vai conectar as ideias e fazer disso aqui realmente parágrafo. Mas ele está dado já, certo? Vamos aqui, então, ver esse projeto de texto, para a gente ver se vale a pena mesmo seguir esse projeto de texto ou não. Olha só, o que, é que você vai fazer na sua introdução? Primeira coisa, ele diz assim, ó, faça uma contextualização sobre o assunto. Então, a sua primeira frase da introdução é uma contextualização do assunto. Você vai dizer, por exemplo, né, na minha sugestão aqui, que o cyberbullying existe, que o cyberbullying é um problema, que o cyberbullying tem afetado crianças e adolescentes em vários aspectos, certo? Você pode até de uma forma bem breve dizer o que é cyberbullying, certo? E é bem breve mesmo, porque o espaço ele é pequeno, você só tem 30 linhas. E aí, para algumas pessoas, quando eu digo isso, só tem 30 linhas, a pessoa diz assim, oh, só tem 30 linhas. Eu nunca, na minha vida inteira, consegui escrever um texto de 30 linhas. Pois é. A questão é, se você vai colocar realmente informações, boas informações, se você quer escrever um texto bem escrito, bem desenvolvido, você tem que escrever de 25 a 30 linhas. Realmente. Menos do que isso, para agora que a gente está começando, a gente está iniciando, ótimo. Mas, se é uma pessoa que já está um pouco mais desenvolvida, ou então se a gente considera, por exemplo, você lá no final do ano, quando você for fazer o Enem, é para você fazer um texto de 30 linhas desse aqui, brincando, entendeu? Brincando, porque tem que ser mesmo. Você vai fazer isso aqui várias vezes, ok? Por enquanto, ainda dá uma dorzinha de cabeça, você, como é que eu vou fazer isso aqui? O que, é que eu digo aqui primeiro? Por isso que eu fiz esse esquema, para você não ter esse problema de o que, é que eu digo aqui? Como é que eu começo? Ah, menino, me dá uma raiva tão grande isso. A pessoa diz assim, ei, professor, como é que eu começo? Eu digo, não sei. Quem vai começar é você. Se eu fosse começar, eu começaria de um jeito. Cada um vai começar de um jeito diferente. Nós não vamos escrever a mesma coisa, né? Então, aqui já tem dando uma orientação do que você vai fazer. Faça uma contextualização sobre o assunto. Fez uma frase, certo? Uma frase de 3, 4, 5 linhas, aproximadamente. Depois tem a sua tese, é a sua frase final, é a frase final da sua introdução, é a sua tese, que já está dada aqui, você pode copiar daqui, certo? O cyberbullying deve ser encarado como um problema que afeta a saúde mental de crianças e adolescentes e tem impactos na vida adulta, certo? Então, o cyberbullying deve ser encarado como um problema que afeta a saúde mental de crianças e adolescentes e tem impactos na vida adulta. Essa é a sua tese, essa é a sua opinião sobre o assunto, certo? O que é que você vai fazer agora? Você vai ter que dialogar com essa sua opinião aqui o tempo inteiro, o tempo todo. Isso aqui precisa estar presente, essa ideia aqui precisa estar presente na sua redação. Então, o seu próximo parágrafo é um argumento. O argumento tem que estar relacionado com a sua tese. Você não disse que o cyberbullying deve ser encarado como um problema que afeta a saúde mental de crianças e adolescentes e tem impactos na vida adulta? Então, no seu primeiro argumento, você vai dizer o quê? Na minha sugestão aqui, crianças e adolescentes têm presença online muito ativa e se tornam alvo de cyberbullying. Como cada vez mais crianças e adolescentes estão tendo uma presença online muito ativa, elas se tornam alvo fácil do cyberbullying, certo? E o cyberbullying, pessoal, não necessariamente, não obrigatoriamente, é uma criança fazendo com outra criança, um adolescente fazendo com outro adolescente. O agressor não necessariamente é uma criança e não necessariamente é um adolescente. O agressor do cyberbullying pode ser um adulto, certo? Inclusive, é relativamente comum, é relativamente frequente esse tipo de coisa. Chantagens
sexuais, é uma coisa que pode acontecer. Ninguém, certo? Eu vou dizer ninguém, lógico que é um pouco de exagero, mas chega quase a não ser um exagero. Ninguém está a salvo, por exemplo, de ter, sei lá, uma foto íntima sua vazada. Tem sido muito comum, tem sido muito frequente que as pessoas atualmente tirem fotos íntimas e enviem fotos íntimas, né? Uma pessoa pegar uma foto íntima sua e fazer uma chantagem, ó, se você não fizer isso assim assim, ou se você não isso assim assim, eu vou vazar essa foto sua aqui. Isso é uma estratégia de cyberbullying também, entre outras coisas. Além do que, se for uma pessoa maior de idade, há aí um cometimento de um crime, entendeu? Se a pessoa que está fazendo isso é um maior de idade, a pessoa está cometendo um crime, né? Então, é um exemplo. Como adolescentes e crianças têm uma presença online mais ativa, isso se torna um alvo, né? E aí, fotos íntimas, por exemplo, geralmente não vai ser uma criança. Geralmente, né? Geralmente não vai ser uma criança. Geralmente é uma adolescente. Mas é também possível, né? E aqui é só um exemplo, entre muitas outras coisas. O tópico 2. O cyberbullying traz consequências para a saúde mental, podendo chegar ao suicídio em casos extremos. Você não está dizendo aqui, você está dizendo aqui na sua tese que o cyberbullying deve ser encarado como um problema de saúde mental, então aqui você vai meio que dar exemplo, certo? Você vai dar exemplos, né? E aí, pessoal, pode usar as informações que estão lá nos textos motivadores, viu? Não tem problema nenhum, não. Você pode usar aqueles dados lá, ó. Aqui tem um monte de dados sobre a presença online de crianças e adolescentes. Como é que crianças e adolescentes se comportam, se conectam nas redes. Comportamentos, costumes, como é o acesso, o nível de acesso, certo? Então, pode usar isso aqui. Pode usar as ideias do texto 1 e texto 3. Ideias. Não é pegar trechos, não é pegar fragmentos. Isso aí não é bacana, não é legal pegar fragmentos. Certo? Deixa eu ver aqui outra coisa importante. E agora vamos para a solução, o seu parágrafo de conclusão. O que você propõe? Aí a minha sugestão. Controle familiar e projetos que alertem para os riscos psicológicos das redes. Controle familiar, ou seja, são dois aspectos aqui, né? Um deles é o controle familiar. É necessário que crianças e adolescentes nas redes tenham supervisão familiar, certo? E quando eu estou dizendo supervisão familiar, eu não estou dizendo, por exemplo, que um menino de 17 anos, o pai e a mãe têm que ter a senha do Instagram dele para ficar vendo as coisas. Não é isso. Um menino de 17 anos, uma menina de 17 anos é uma coisa. A supervisão é outra. Certo? Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Pode ser que outras pessoas vejam de forma diferente também. Eu vejo dessa forma. A supervisão é outra. É ver o que está postando, é ver o que está curtindo. O problema é, muitas vezes, os pais da gente não têm nem esse conhecimento de como é que vê essas coisas, de como é que analisa essas coisas, de como é que vê como é que está o seu comportamento na rede social. Muitas vezes os pais não estão nem nas redes sociais, muitas vezes, né? Ou quando estão, não atentam para esse tipo de coisa. E projetos, então, controle familiar, e projetos que alertem para os riscos psicológicos das redes. É muito importante, por exemplo, que a escola e que outras instituições tenham essa discussão, façam essa discussão. As redes sociais, a internet, é uma ferramenta incrível, maravilhosa, ótima, mas precisa que a gente tenha algum cuidado em relação aos riscos psicológicos disso. A gente acaba, como é que eu posso dizer, entrando em muita informação que às vezes não faz bem psicologicamente, né? É perigoso, às vezes. Fala já, Samila. Quem? Famílias e escolas é quem vai colocar isso em prática.
como as famílias devem ter papel ativo na vida digital e as escolas devem colocar os dilemas éticos do mundo digital em evidência. Existem muitos dilemas éticos na vida digital. Para quê? Para que o ambiente digital seja um espaço mais saudável e mais ético. Ok? Samila, rocha aí. Nesse mundo de cyberbullying, eu posso citar os cancelamentos digitais ou não? Perfeito, perfeito. Pode citar o cancelamento digital dentro desse contexto de cyberbullying. Só tem que ter cuidado com uma coisa. Dependendo de como você vai falar do cancelamento, ele não é exatamente um cyberbullying. Então, tem que ter cuidado para não falar só de cancelamento e o cyberbullying ficar meio de lado, certo? Né? Então, assim, agora, dependendo de como o cancelamento é feito, pode ser também uma estratégia de cyberbullying, né? Então, depende de como você vai abordar. Só tem que ter cuidado para não fugir do assunto ou não ficar no geral e não ir para o específico, que é o cyberbullying, ok? Mas pode, com certeza. E aí, pessoal, alguma dúvida aqui sobre o que foi dito? Algum comentário? Se não, a gente vai encerrar. Professor, o senhor vai dar assim, como é que eu posso dizer? Tipo uma nota no privado sobre cada redação? Vou sim. Na verdade, eu não vou dar uma nota no privado. Eu vou fazer o seguinte. Nós vamos. É porque assim, pessoal, o ideal seria que todo mundo fizesse no Google Sala de Aula, porque aí teria como eu dar um retorno de nota, certo? Porém, eu sei que muita gente não faz no Google Sala de Aula. Então, não dá para eu dar um retorno de nota para todo mundo. Porém, eu vou tentar fazer isso. Se vocês não se incomodarem, eu poderia fazer o seguinte: eu pegaria a redação, certo? Colocaria a nota de todo mundo no grupo, se vocês não se incomodarem. Mas eu sei que pode ser que alguma pessoa se incomode, e aí não queira que seja feito assim. Por isso, eu vou ver um jeito de dar um retorno no privado. Provavelmente vai ser no WhatsApp mesmo. Vou pegar aquelas pessoas que fizeram a redação e vou dizer no privado: você tirou tanto, você tirou tanto. Vai dar um pouco de trabalho? Vai dar um pouco de trabalho. Mas eu acho que é um jeito de fazer, certo? Ok? Agora, pessoal, Professor, diz. você vai corrigir alguma redação na videoaula? Sim, na videoconferência? Pronto. Uma coisa que eu fazia no presencial era o seguinte: eu pegava, às vezes, uma redação de um aluno de uma turma, tirava o nome dele e fazia a correção em outra turma, certo? E aí fazia a correção, viu o que estava errado, viu o que poderia melhorar, algo assim. A gente pode fazer isso aqui também, sem problema. Como estão as duas turmas juntas, eu pego uma redação de alguém da tarde e aí trago para cá, projeto, a gente fala sobre, pego uma redação de alguém da manhã, levo lá para a tarde, projeto e faço lá. Mesmo jeito, certo? Eu acho que é uma boa estratégia. E aí é sem nome, e aí você não vai saber quem foi que fez aquela redação, nada assim, porque sabendo é um pouco, não é legal, né? Ok? Agora, pessoal, é só a nossa frequência que eu vou colocar aqui no chat, ok? E você vai responder a frequência e a gente encerra. Que eu tinha esquecido de criar o link da frequência aqui, ó. Mas eu já estou fazendo aqui, é rapidão. Até porque, né, a gente já está com a hora estourada praticamente. E aí,
Você vai responder a frequência e depois você pode ir saindo, certo? Pronto, tá aí a frequência no chat, ok? Bom dia a todos, bom feriado, bom final de semana e até a próxima. Na próxima semana é a atividade, ok? Tchau.